Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. E no programa de hoje você confere. Construtora é responsabilizada por morte de piloto em acidente aéreo. Monitora de EAD não consegue enquadramento como professora. Vigilante consegue condenação de 3 bancos para os quais prestava serviços em carro forte. Empacotador não tem direito à indenização por assalto em supermercado. E também neste programa, você vai ver as homenagens prestadas ao ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, falecido no último dia 28, vítima da Covid-19. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Por unanimidade, os ministros mantiveram decisão que responsabilizou a construtora Meio Norte, CMN, por acidente aéreo que vitimou um piloto de avião da empresa. Na reclamação trabalhista, a família afirmou que após a morte do piloto em um acidente aéreo, a empresa não teria pago a rescisão trabalhista, mas apenas o valor correspondente à indenização do seguro obrigatório da aeronave, e pediu a responsabilização da empresa por obrigar o piloto a voar em condições adversas e exercer atividade de risco. A defesa sustentou que a CMN não poderia ser responsabilizada pelo acidente, pois não é uma empresa de transporte aéreo, e que a aeronave era utilizada de maneira particular pelo dono da construtora. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, negou a responsabilização da empresa por entender que não existiam provas de que o piloto havia sido obrigado a voar em condições adversas. Para o TRT, seria necessário existir elementos que demonstrassem que a construtora agiu com dolo ou culpa. No TST, ao julgar o recurso de revista dos herdeiros, a terceira turma reconheceu a responsabilidade objetiva, a existência de dano e o nexo de causalidade entre o ocorrido e o trabalho. De acordo com a turma, o Código Brasileiro de Aeronáutica prevê a responsabilidade objetiva nas relações inerentes à aviação, alcançando todos os trabalhadores que atuam na atividade e garantindo o direito dos herdeiros a serem indenizados. Os ministros entenderam ainda que, segundo a análise do acórdão do Tribunal Regional, não existem evidências de que o piloto tenha descumprido as normas de segurança aérea, o que afastaria a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. No julgamento dos embargos da empresa à Seção 1 de Dissídios Individuais, o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que o acórdão trazido pela defesa para demonstrar o confronto de teses trata de situação diversa da ocorrida nos autos, com base no artigo 894 da CLT, que exige que as decisões trazidas aos autos reúnam as mesmas premissas de fato e direito. O ministro votou pelo não conhecimento dos embargos por ausência de divergência jurisprudencial. Esta particularidade de que houve pagamento de seguro de vida, no caso paradigma, e que não há qualquer referência no acordo embargado, me faz entender pela inespecificidade dos arestos trazidos a confronto. Por unanimidade, a SDI1 acompanhou o voto do relator. Com a decisão, o processo será remetido à Vara do Trabalho de Palmas, no Tocantins, para análise dos pedidos indenizatórios. No canal do TST no YouTube, você pode conferir esses e outros julgamentos importantes. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela 7ª turma.
Um empacotador de supermercado vítima de assalto teve negado o pedido de indenização por dano moral. Ele alegou que exercia atividade de risco, mas o argumento foi afastado pelos ministros. O empacotador de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, alegou ter sofrido risco de vida. Disse que a empresa foi negligente em relação à segurança do supermercado. O empregado afirmou ainda que o estabelecimento já havia sofrido outros assaltos, por isso, acreditava que a atividade desenvolvida por ele deveria ser considerada de risco. Na Justiça do Trabalho, ele pediu o pagamento de indenização por danos morais. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, o profissional não comprovou as alegações. De acordo com o TRT, o boletim de ocorrência apresentado por ele nem o apontou como vítima. O trabalhador recorreu então ao TST. O ministro Renato de Lacerda Paiva, relator do caso na 7ª turma, observou que não é possível concluir que a empresa tenha se omitido em relação à segurança do empregado. Eu baseei no quadro fático de, no caso, o reclamante sequer comprovou ter sido vítima direta de assalto. E a reclamada mantém serviço de segurança, em particular com câmera de segurança. O simples fato deles correr o risco, ao meu juízo, não é suficiente para o dano, né? Para a comprovação do dano. Era esse o aspecto. Ainda de acordo com o relator, em situações parecidas, envolvendo assaltos em atividades que não são consideradas de risco e não constatada a omissão do empregador, a jurisprudência do TST não reconhece a responsabilidade objetiva da empresa. Para isso, seria necessário comprovar culpa ou dolo do supermercado pela ocorrência do crime, o que não ficou demonstrado. Por unanimidade, a 7ª turma rejeitou o pedido de indenização por dano moral do empacotador. Uma monitora de EAD da União Norte do Paraná de Ensino, UNOPAR, não conseguiu enquadramento como professora. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região foi mantida pela 5ª turma. Na Justiça, a monitora alegou que, apesar de ter sido registrada como tutora de sala, exercia funções típicas de professora, como corrigir trabalhos, atribuir notas e orientar atividades de conclusão de curso. Ainda segundo ela, esse trabalho era exercido com cerca de 500 alunos por semestre ou módulo. A monitora alegou também que essas funções não eram de intermediação entre professores e alunos, mas sim pedagógicas. Por isso, pediu enquadramento como professora. A UNOPAR sustentou que os tutores de EAD somente auxiliam os docentes sem realizar orientações pedagógicas ou ministrar aulas e avaliações para fins de aprovação ou reprovação de alunos. O TRT da 9ª Região, no Paraná, manteve a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido da empregada. De acordo com o processo, após a análise dos depoimentos na audiência, ficou comprovado que a tutora não ministrava aulas. O regional explicou ainda que, conforme o acordo coletivo de trabalho da categoria, não se aplicavam aos tutores eletrônicos as disposições relativas aos professores dos diversos cursos superiores oferecidos pela UNOPAR. A monitora, então, recorreu ao TST, mas o relator do caso, na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, explicou que, para solucionar a questão do enquadramento funcional, seria necessário comparar as atividades de fato exercidas pela empregada com as previstas no artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como participar da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho e ministrar aulas. Não há registro ainda acerca da elaboração por parte da autora de plano de trabalho de participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Tampouco há apontamento no sentido de que era responsável por estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. O ministro destacou ainda que, para decidir de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Dessa forma, por unanimidade, a empregada não conseguiu o enquadramento como professora. Um vigilante de carro forte no Rio de Janeiro vai receber indenização de 3 bancos para os quais prestava serviço. A decisão é da 8ª turma. O vigilante da Tranexper relatou na ação que trabalhava simultaneamente para os bancos Santander, Itaú e Bradesco.
Ele realizava o abastecimento diário de agências, caixas eletrônicos, além do recolhimento de valores. O profissional ajuizou a ação pedindo a responsabilidade subsidiária dos bancos pelas verbas trabalhistas devidas a ele pela empresa prestadora de serviços. O pedido havia sido negado pelo TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Para o Tribunal Regional, a prestação de serviços simultânea impossibilita a delimitação do tempo despendido em benefício de cada um dos bancos, não havendo, assim, como responsabilizá-los individualmente. O vigilante entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que a súmula 331 do TST, que trata da terceirização, não faz restrição à imputação de responsabilidade subsidiária nos casos em que haja prestação de serviços, sendo suficiente que as empresas tenham sido diretamente beneficiadas. A relatora acrescentou que a quantificação dos valores devidos individualmente pelas empresas, de acordo com o período do serviço prestado, pode ser apurada na fase de liquidação. Sendo assim, a 8ª turma reconheceu a responsabilidade subsidiária dos bancos pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias pela 4ª turma. Um motorista que tinha de pernoitar no caminhão durante as viagens de trabalho teve negado o pedido de indenização por dano moral. O motorista contou que viajava a serviço constantemente, mas não recebia o pagamento de auxílio hospedagem e era orientado a dormir no baú do caminhão. O trabalhador alegou que o local era precário, muito quente e que corria risco de assaltos. A empresa alegou que sempre pagou diárias e pernoites no valor estabelecido em norma coletiva e que o fato do motorista dormir no caminhão 1 ou 2 noites por semana não caracterizaria dano moral. Sustentou ainda que o artigo 235-C, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, permite o pernoite do motorista no próprio caminhão. O artigo diz que nas viagens de longa distância, em que o motorista permanece fora da base da empresa e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, ou em local que ofereça condições adequadas. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concluiu, a partir do depoimento de testemunhas, que o valor pago pela transportadora se destinava às refeições e era insuficiente para o pagamento da hospedagem. Recibos de diárias demonstraram também que a empresa pagava valor inferior aos R$ 76 previstos na norma coletiva. O TRT entendeu que houve dano moral na modalidade presumida e determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 10 mil. A empresa, então, recorreu ao TST. O relator do processo na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, votou pela exclusão da condenação. Conforme o relator, não havia registro de prejuízos sofridos pelo motorista em razão do pernoite. O ministro explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o fato de o empregado dormir no caminhão não configura por si só lesão ao seu patrimônio imaterial nem dano presumido. Segundo o relator, para o deferimento da indenização, é imprescindível a comprovação do dano à personalidade do profissional. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, as homenagens prestadas ao ministro Valmir Oliveira da Costa, falecido no último dia 28, vítima da Covid-19. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Nos dias 20 a 24 de setembro, a Justiça do Trabalho vai realizar a 11ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Segundo o ministro do TST, Cláudio Brandão, coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Semana Nacional da Execução Trabalhista é um dos eventos mais tradicionais do calendário anual da Justiça do Trabalho. Em 2020, mesmo com as adversidades decorrentes da pandemia da Covid-19, o evento movimentou quase R$ 2 bilhões. Entre as ações previstas para este ano pela comissão está a realização, nos dias 10 e 11 de junho, do seminário Lei de Recuperação Judicial e Falência,
Inovações e Cooperação Jurisdicional. Outro evento agendado para o segundo semestre vai discutir questões relacionadas a leilões na Justiça do Trabalho. Estão abertas as inscrições para o primeiro Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário. O evento será realizado em 18 de maio e vai reunir equipes do Judiciário e profissionais de História, Arquivologia, Museologia e Biblioteconomia. O encontro, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, é em homenagem ao Dia da Memória do Poder Judiciário, celebrado anualmente em 10 de maio. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 7 no site cnj.jus.br. Saúde mental no trabalho é o tema do novo episódio do podcast Trabalho em Pauta. Especialistas no assunto debatem sobre o que patrões e empregados podem fazer em prol de um ambiente de trabalho saudável e como prevenir o adoecimento ocupacional. O podcast Trabalho em Pauta é um informativo disponível no site da Rádio TST e em plataformas digitais como Spotify, que aborda temas atuais e relevantes relacionados ao mundo do trabalho. Emissoras de rádio de todo o país podem se cadastrar para receber boletins semanais com as principais notícias da Justiça do Trabalho e reportagens especiais sobre temas trabalhistas. O periódico é produzido pela Secretaria de Comunicação Social do TST. As emissoras interessadas em receber o material em áudio podem se cadastrar enviando um e-mail para crtv@tst.jus.br. Mais informações sobre a Rádio TST, acesse tst.jus.br/rádio. Estreou na TV Justiça o documentário Saúde Mental na Linha de Frente. Ele retrata a rotina do trabalho de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. A produção da emissora também mostra o estresse, a sobrecarga de trabalho e as condições que os profissionais têm enfrentado para cumprir longas jornadas na tentativa de salvar a vida de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, foi uma das entrevistadas. Ela destaca a necessidade de um olhar atento aos profissionais de saúde neste momento, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das obrigações trabalhistas. O documentário Saúde Mental na Linha de Frente coincide com a campanha Em Conjunto, iniciativa da Justiça do Trabalho durante o mês de abril para a promoção da saúde mental no trabalho. O vídeo está disponível no canal oficial da TV Justiça no YouTube. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho prestaram homenagem ao colega ministro Valmir Oliveira da Costa, que faleceu no último dia 28, vítima da Covid-19. Exemplar, de posicionamento firme e dedicado à justiça do trabalho. Essas são algumas das características destacadas pelos colegas sobre o ministro Valmir Oliveira da Costa. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, decretou luto oficial de 3 dias pela morte precoce do magistrado. O Tribunal Superior do Trabalho e toda a Justiça do Trabalho estão enlutados com a partida precoce do nosso querido colega e amigo, ministro Valmir Oliveira da Costa. Exemplo de homem, de pai, de esposo e, sobretudo, de magistrado. Um homem que dedicou a sua vida e exerceu com firmeza, com ética, com devoção o seu mistério. Ele era um juiz exemplar, devotado aos processos, julgava com técnica e com amor. O ministro Valmir Oliveira da Costa integrava a Corte Superior Trabalhista desde 2007. O magistrado faleceu na quarta-feira em Brasília, vítima de complicações da Covid-19, aos 63 anos de idade. O ministro Valmir é um retrato de superação, de talento, de esforço, de dedicação. Ele foi um homem que rompeu a lógica perversa da sociedade por méritos próprios de inteligência e muito esforço. Ele alcançou todos os cargos que conquistou na sua vida. E recebeu, por isso, o respeito e a admiração de todos nós. Era agregador o ministro Valmir. Ele tinha sempre
uma vontade de união, de afeto, de, naturalmente, distribuir uma harmonia e procurar uma harmonia entre nós todos. E a vida pública do ministro Valmir é um jurista, né, que se dedicou ao estudo do direito, com livros escritos, né, com a sua atuação diferenciada como ministro da Corte, sempre procurando decidir segundo a sua convicção. Valmir Oliveira da Costa nasceu em Irituia, no Pará, em 17 de fevereiro de 1958. Formou-se em Direito e obteve título de mestre pela Universidade Federal do Pará. Ingressou na magistratura trabalhista por concurso público em 1989, como juiz do trabalho substituto da 8ª Região. Atuou em todas as varas do trabalho de Belém e também em Macapá, no Amapá. Em 1993, foi promovido por merecimento a titular da Vara do Trabalho de Almeirim. Presidiu a Associação dos Magistrados do Trabalho da 8ª Região e lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade da Amazônia, na Faculdade Ideal, e no curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do IESB, em Brasília. Em 1997, foi promovido por merecimento a juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Atuou como juiz convocado no Tribunal Superior do Trabalho entre 2000 e 2007, e em novembro de 2007 tomou posse como ministro do TST em vaga destinada à magistratura. Atualmente presidia a primeira turma do TST e integrava a seção 1 de dissídios individuais e o órgão especial. O ministro também atuou como membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, nos biênios de 2011 e 2013 e 2018-2020. Cumpria o mandato de vice-diretor no biênio 2020-2022. Foi conselheiro superior da Justiça do Trabalho no biênio 2017-2019. Também integrou a Comissão de Documentação e a Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos do TST. Foi ainda membro titular da Comissão de Documentação do TST e presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos. O ministro deixou um legado, além de sessões de julgamentos e das salas de aula. Em 1998, publicou o livro Danos Morais nas Relações Laborais, Competência e Mensuração, pela editora Juruá. Em 2014, publicou o livro Acórdãos Didáticos, Jurisprudência em Recurso de Revista no TST, pela editora LTR. E em 2017, o livro Acórdãos Didáticos 2, Jurisprudência do TST em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, também pela LTR. O ministro Valmir é conhecido pela dedicação ao trabalho e pelo apreço à docência. E quando ele veio para a ENAMAT como vice-diretor, nós sabíamos que ele tinha o perfil para a escola. Por quê? Esse cargo exige algumas características, né? E ele preenchia, no mínimo, 2 dessas características. Era um magistrado muito dedicado e ele tinha uma inclinação muito grande para a arte de ensinar. Ele vai deixar um vazio muito grande no meu coração e de todos os colaboradores da ENAMAT, principalmente. Eu quero deixar aqui uma mensagem para a família. Tenha força, tenha fé, porque a saudade sempre vai ficar. A dor, ela vai diminuindo, mas a saudade sempre fica. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do ministro Valmir Oliveira da Costa e aos brasileiros que também perderam entes queridos para a Covid-19. Nós ficamos por aqui.